Fala pessoal, beleza? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química. Nós temos aqui um exercício que é do Mackenzie, São Paulo, e vamos resolvê-lo agora. Temos aqui um gráfico, na verdade uma tabela que mostra para a gente as substâncias, o ponto de fusão dessas substâncias, o ponto de ebulição delas. Aí o exercício pede para a gente que, pela análise dos dados da tabela, medidos a 1 atm, tá? Podemos afirmar que a temperatura é de 40 graus Celsius e 1 atm. Tá? Esse 1 atm aqui, ele está falando da nossa pressão. E esse 40 graus Celsius aí, ele está falando da nossa temperatura, tá? 40 graus Celsius. E pressão igual a 1 atm. Bom, aí ele vem e fala para a gente. O éter e o etanol encontram-se na fase gasosa. O éter encontra-se na fase gasosa e o etanol na fase líquida. Letra C. Ambos encontram-se na fase líquida. Letra D. O éter encontra-se na fase líquida e o etanol na fase gasosa. E a letra E fala que ambos encontram-se na fase sólida. Olha só, pessoal. Então, basicamente, a gente está falando assim. A essas condições que a gente está mostrando aqui, que é uma temperatura igual a 40 graus Celsius, que é uma pressão igual a 1 atm, que é a pressão atmosférica que a gente tem lá no nível do mar. Se a gente tiver essas duas condições aí, eu vou ter o que? O etanol vai ser sólido, vai ser líquido, vai ser gasoso? O que vai acontecer com o éter etílico? Tá? A gente tem que saber essas coisinhas apenas analisando essa tabela. Claro que a gente pode montar dois termômetros aqui, tá? Vou montar aqui, ó. Um termômetro vai ser para o etanol e o outro termômetro aqui vai ser para o éter. Vou colocar esse aqui primeiro como sendo o do etanol. O segundo aqui vai ser do éter etílico, tá? Vou colocar aqui apenas éter. Aí a gente tem uma temperatura que é de 40 graus Celsius. Vou colocar ela aqui meio que no meio aqui. Falar que isso daqui é 40 graus Celsius. A 40 graus Celsius, o etanol ele vai ter qual temperatura, tá? Ele vai estar, na verdade, em qual estado físico da matéria? Ele vai estar na temperatura de 40 graus Celsius, tá? Mas qual estado físico ele vai estar? Isso a gente vai analisar a partir dos pontos de fusão e de ebulição que eles têm. Para o etanol, ele tem um ponto de fusão igual a 117 negativo e um ponto de ebulição igual a 78 graus positivo. Então, aqui, ó, o ponto de fusão é igual a menos 117 graus Celsius para o etanol. E o ponto de ebulição para o etanol ele é igual a 78 graus Celsius, né? Então, 78 graus Celsius. O éter ele tem o ponto de fusão igual a 34, é isso? É isso, ó. O éter tem um ponto de ebulição, na verdade, igual a 34 e o ponto de fusão igual a menos 116 graus Celsius. Então, ele vai ter aqui, ó, menos 116 graus Celsius é o ponto de fusão. E 34, ou seja, antes de eu chegar aqui naqueles 40 graus Celsius, em 34 graus Celsius a gente tem o nosso ponto de ebulição para o éter etílico. O que a gente sabe, né? Se eu tenho a passagem, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido e para o estado gasoso. Se eu passo de sólido para líquido, eu chamo aqui um meio de fusão. Se eu passo de líquido para gasoso, eu chamo aqui o meio de ebulição. Tá? A gente está falando do ponto de fusão e o ponto de ebulição. Observem que entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, eu tenho o quê? O líquido. Depois do ponto de ebulição, eu tenho o gasoso e abaixo do ponto de fusão, eu tenho o sólido. Então, significa o seguinte, que aqui, ó, temperaturas abaixo do ponto de fusão, eu vou chamar elas de sólidas, tá? Tudo que estiver aqui abaixo de menos 117 graus Celsius é sólido. Acima de 117 e abaixo do ponto de ebulição, eu vou chamar de líquido. Acima do ponto de ebulição, estado gasoso. Lá no éter, né? Acima da ebulição, qual que é o nome que a gente dá? Gasoso. Abaixo da ebulição, só que acima da fusão, líquido. E abaixo da fusão, sólido. Tá? Então a gente tem aí os três estados físicos da matéria. Em qual estado a gente encontra o etanol a 40 graus Celsius? Bom, está entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, é o estado líquido, né? E o outro lá, o éter, ele está lá no estado gasoso, porque está acima, ó, esse 40 graus Celsius está acima
do ponto de ebulição do éter, beleza? Então eu vou ter o etanol no estado líquido, tá? O etanol vai ser líquido e o éter vai estar no estado gasoso, tranquilo? Vamos voltar às alternativas. O éter e o etanol encontram-se na fase gasosa. Falso, é só um deles que vai estar no estado gasoso, que é o éter. O éter encontra-se na fase gasosa e o etanol na fase líquida. Agora sim, isso daí está correto, né? Um vai estar na fase gasosa e o outro vai estar na fase líquida. E realmente vai ser a letra B aí a nossa alternativa correta. Ambos encontram-se na fase líquida errada. O éter encontra-se na fase líquida e o etanol na fase gasosa. O que ele fez aqui foi trocar, né? Trocou os dois. Ambos encontram-se na fase sólida, também está errada. Então, letra B é a alternativa correta. E essa é mais uma questãozinha de química aí que a gente resolveu no canal Estuda Mais. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o nosso trabalho. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e de apertar aí neste sininho para que você possa receber todas as nossas notificações assim que saírem vídeos novos aqui no canal. Forte abraço, pessoal, e até a próxima!